Olá, meus queridos, tudo bom? Hoje nós estamos aqui para a última live de esquenta da série de surtos maternos e a gente vai falar com a doutora Priscila Xavier sobre as birras, as tão temidas birras, como lidar com esse momento que deixa a gente tão angustiado sem saber porque a gente não teve ferramenta de como lidar com isso na infância, não foi tratado de um jeito respeitoso, na maioria dos casos, né? Somos todos frutos da educação tradicional, então complicado porque a gente fica realmente bloqueado, né, desesperado, sem ter muita noção. Deixa eu ver se ela já tá aqui. Gente, só para vocês já ficarem sabendo enquanto ela entra, mas o intuito dessa série aqui, dessa live aqui, que é a quarta live de esquenta dos surtos maternos, é que vocês possam se inscrever nos surtos. Então, quem ainda não está inscrito, escreve surtos nos comentários para poder receber a inscrição por privado, tá? Oi, Má, bom dia! Bom dia, tudo bom, querida? Tô bem. E você? Como é que você tá? Eu tô ótima. Obrigada por aceitar o convite. Antes da gente começar, vou só dar uns recadinhos aqui para a gente ficar alinhado, para todo mundo ficar entendendo qual que é a proposta desse encontro. Mas, de qualquer forma, assim, a série dos surtos maternos vai começar na segunda-feira. Então, quem ainda não está inscrito pode escrever surtos nos comentários para poder receber a inscrição por privado, como eu disse agora há pouco. E o intuito dessa série de esquenta que eu estou fazendo é realmente aquecer vocês, preparar vocês, porque eu vou entregar nesse conteúdo gratuito da semana que vem, que é uma degustação da minha mentoria. Ou seja, no dia 9 de outubro eu vou abrir as inscrições para a última turma da minha mentoria do ano. E quando vocês participam dos surtos, vocês têm uma ideia da proposta que eu tenho lá dentro da minha mentoria, que trabalho que eu faço, que tem a ver com a criança interior. Então eu vou estar falando nessa série de quem é essa criança que mora dentro de você, explicando por que ela interfere na sua forma de educar, por que ela te faz surtar tanto, inclusive nesses momentos das birras, né? Qual que é a relação do que aconteceu no nosso passado, dos nossos traumas, com a forma como eu me relaciono com os meus filhos hoje, por que eu me vejo sem repertório para poder educar de forma respeitosa, ou eu tomo a decisão de fazer isso e não consigo ser coerente com a minha decisão, porque na hora que eu tô lá diante da criança fazendo aquilo que eu não gostaria, eu me vejo repetindo aquilo que meus pais fizeram. Tudo isso vai ser explicado na série e eu vou oferecer caminhos, mostrar caminhos de como que a gente lida com isso, tá? E hoje a gente vai ter a oportunidade de falar com essa pessoa maravilhosa, que é a doutora Priscila Xavier, que eu conheci através da Escola da Educação Positiva, que também fez formação lá como educadora parental, que é uma defensora da infância, que é pediatra, integrativa, que é mãe do Murilo e do Não, desculpa, eu sempre acho Murilo, gente. Tem o nome com M, não é? Mateus, de 8 anos, e o Benício, de 5. Eu tenho problema. Ontem eu travei no áudio que eu te mandei. Eu falei, meu Deus, eu ia falar Murilo. Não é Murilo, não é Murilo. Mas tudo bem. Mãe de 2 crianças, né? Enfim, no Rubicão e na primeira infância ainda. E já foi entrevistada pela Tenda Materna, que é o podcast que eu tenho com a Clarissa de Aquiara, onde a gente falou sobre filhos resilientes. Super legal de ver. Quem não segue ainda a gente lá, procura a gente no Spotify. E para quem não me conhece, rapidamente eu vou só me apresentar, porque tem muita gente nova que eu imagino que esteja aqui. Eu sou a Maíra Soares, sou de São Paulo, criei essa página em 2017, sou mãe da Nara, sou educadora parental, sou mentora de mães, e a minha filha tem 8 anos, mas sou formada em jornalismo, fiz transição de carreira depois de me tornar mãe, tá? Não vou estender muito tempo me apresentando hoje, porque eu sei que a gente tem um tempo curto com essa mulher maravilhosa e eu quero aproveitar ao máximo. Então, Pri, vamos começar. Assim, quero muito que vocês saiam daqui. Sei que todos nós aqui somos filhos da educação tradicional, fruto da educação tradicional, e a grande maioria de nós traz inúmeras crenças limitantes em relação à infância. Crenças que estão, assim, mitos que a gente tem, coisas que a gente acredita que não tem nada a ver com a realidade. Porque se a gente estuda a natureza da criança, a natureza humana, a gente descobre que a gente está julgando a criança inúmeras vezes por comportamentos que são esperados da infância. Então, se vocês saírem daqui já desmistificando a ideia de que a birra é mau comportamento, já avançamos várias casinhas. Já é tipo, uau, maravilhoso, cumpri parte do meu papel. Quer avançar mais? Chega aqui, continua com a gente e vem para os surtos, tá? Mas é isso. O primeiro ponto que eu quero esclarecer aqui com a Pri é esse. Gente, birra jamais pode ser considerado mau comportamento, tá?
A birra é uma resposta que a criança está tendo a um mal-estar interno, uma resposta do estado de estresse que ela está sentindo, e é uma coisa incontrolável. Jamais pode ser considerado manipulação, até porque o cérebro nem tem capacidade disso, né? A gente pode falar disso também. Jamais pode ser considerado como provocação, como maneira de tentar fazer te convencer. Olha só, ela está fazendo um escândalo para que você faça aquilo que ela. Para que você conceda, seja permissivo com o limite que você está dando. Nada a ver com isso. Tá? Isso é desconhecimento, isso é desatualização. Se qualquer profissional sugerir isso para você, foge para as colinas. Busca outro. Não dá. Tá? Então, a gente podia começar falando um pouquinho isso. Para entender que não faz sentido punir a criança, não faz sentido ameaçar a criança, tudo isso vai piorar o estado interno dela. Então, Flor, aproveitando a sua expertise nesse tema, que é maravilhoso, quem não segue essa mulher, siga. Os vídeos dela são lindos, o material dela é maravilhoso, super impecável, super bem didático também. Mas explicar o que acontece no corpinho da criança, né, quando ela está nesse estado, no sistema nervoso dela, né? Primeiramente, começar te agradecendo por mais esse convite, né? Eu sou uma grande admiradora do seu trabalho, sou muito grata pela sua vida, porque você impacta nossas crianças no mundo lá fora, né? Sou muito grata pela sua existência, pelo trabalho que você faz. Então, obrigada de coração por esse convite, por estar aqui com você. E as birras ainda são um grande mito na sociedade, né? A gente, infelizmente, ainda vê as pessoas acreditando realmente que é algo intencional, que é algo para conseguir aquilo que quer, né? Que a criança, como se a criança tivesse a capacidade de planejar aquela movimentação, se jogar no chão, o gritar até conseguir o que quer, como se fosse algo realmente que vai manipular o adulto. Como se o adulto fosse realmente ali a pessoa a ser atingida, né? Eu preciso atingir aquele adulto, como se a criança, intencionalmente com 2 anos, porque a fase geralmente que começa realmente as explosões emocionais, até mesmo porque a emoção da raiva ela começa a ficar mais intensa no sistema límbico a partir dos 2 anos. Então, vai surgir realmente essa resposta e a gente precisa entender que não é nada controlável, né? Não é algo intencional, não é algo que a criança planeja. Então, todas as vezes que a criança sofre uma frustração, né? Seja porque ela está cansada, seja porque ela está sentindo medo, seja porque ela quer alguma coisa muito, eu quero muito aquilo e recebo um não, é natural que as emoções surjam. Só que ela não sabe lidar. Ela acabou de vir para esse mundo. Eu acabei de surgir aqui, eu acabei de vir para esse mundo. Então é como se ela fosse se afogasse naquilo que ela está sentindo, né? Então esse sistema límbico e esse sistema nervoso autônomo que funcionam muito bem na criança, mas a região do cortical, que é a região do planejar, do pensar e do conseguir controlar esses movimentos, ainda não está funcionando bem na criança. As conexões ainda estão começando a aparecer aqui. Ela não consegue controlar esses impulsos. Então, esse corpinho cheio de cortisol, porque diante de uma frustração, né, ela recebe essa frustração, é como se ela estivesse sendo negada. Ela não entende que negou o objeto. Ela não tem a capacidade de interpretar que negou o objeto. É como se estivesse negando ela. Poxa, disse não para mim. Então, as emoções começam a aflorar de uma forma tão intensa dentro dessa criança e ela não sabe lidar com aquilo que está acontecendo. Para ela, é muito grande, né? Ela acabou de chegar nessa vida. Ela acabou de chegar. São as primeiras vezes que ela está lidando com uma emoção tão intensa como a raiva, por exemplo. Então, eu estou lidando com uma emoção tão intensa e o que eu faço com isso? Né? Eu não fui preparada na gestação. Não existe esse preparo na gestação. É a vida que vai dar esse preparo. São os pais que vão dar esse preparo para poder lidar com essa frustração, com essa raiva que está aparecendo. Então, esse sistema nervoso autônomo que a gente chama, né, que é o nosso sistema de sobrevivência, que vem muito bem desenvolvido na criança, porque ele controla o batimento cardíaco, ele controla a nossa respiração, ele controla o funcionamento dos nossos órgãos, e a gente realmente não usa o pensar para controlar tudo isso. Quando ele recebe a sensação de que tem uma ameaça, poxa, esse não é uma ameaça. Esse não aqui pode significar que você está sendo negado nesse mundo, né? E essa criança começa a entender essa sobrecarga que vem nesse corpinho, esse sistema nervoso começa a captar essa ameaça, várias respostas são desencadeadas, né? E a principal delas é decorrente da liberação desse cortisol do estresse. Esse cortisol, esse estresse que é liberado aqui, começa a agir realmente. Existe uma função, né? Todas as vezes que esse corpo ele detecta essa ameaça, esse corpinho tão infantil que não tem a capacidade de entender ainda que não é uma ameaça, porque ele precisaria usar essa parte racional muito bem, né? Mas a criança ainda não tem essa capacidade. É no sentido de defesa mesmo. Então esse corpo fala, olha, vamos liberar aqui adrenalina e cortisol e preparar o seu corpo para a luta. Porque realmente se tem uma ameaça, você precisa lutar.
né? Uhum. Então, esse adrenalina, esse cortisol começa a ser liberado nesse corpinho, primeiramente a adrenalina, e depois, no segundo momento, o cortisol, aumenta a força muscular, né? O grito começa a aparecer, esse corpo muitas vezes até perde o movimento e cai no chão. Então, essa criança começa a gritar. Então, são os hormônios do estresse agindo. Não é um racional agindo e dizendo, então vou movimentar o braço assim, vou jogar as perninhas para lá e para cá. Não. São os hormônios do estresse agindo. É um sistema nervoso autônomo, o autônomo já vem de autônomo de sozinho, sem controle, buscando ali uma ajuda, buscando ali um auxílio, buscando principalmente se sentir seguro. E o que a gente percebe muito é uma sociedade que acredita que ignorar a birra vai funcionar. Ignora que passa. Ignora que passa. Mas se a gente parar para observar, né, esse sistema nervoso autônomo, esse corpo infantil que vem para esse mundo, buscando esse processo de corregulação, buscando esse processo de acolhimento, e principalmente essas respostas do organismo que vem nesse momento buscando segurança, porque por que essa explosão aconteceu? Eu estou inseguro, esse não me levou à insegurança, né? Eu estou inseguro, esse não me levou à liberação de um monte de cortisol, de um monte de adrenalina, e esse corpinho começa a buscar segurança da forma como ele consegue, de forma autônoma. Então, movimento, grito, é um pedido de socorro, literalmente. É como se a criança estivesse se afogando ali naquelas emoções. Ela não sabe lidar com aquilo, o que eu faço com isso? Eu não sei lidar com isso. E ela está pedindo realmente segurança. E quando a sociedade fala que tem que ignorar, a gente não está dando segurança para esse corpo infantil. A gente está indo na contramão do que a biologia do corpo dessa criança pede. E eu sempre digo que você acolher uma criança no momento da birra, ou se mostrar disponível ali nesse momento, não quer dizer que você está cedendo aquilo que a criança quer. Uma coisa não significa a outra, as coisas não estão juntas. É totalmente diferente, né? Você dizer, então toma o chocolate. E aí, pelo contrário, você está sendo negligente, porque o chocolate não vai fazer o papel que o adulto está fazendo. Uhum. Porque o papel é do adulto emprestar essa partezinha tão importante aqui do cérebro, que a criança ainda não tem funcionando, e dizer, filho, você está seguro, eu estou aqui com você. Só isso. A gente nem precisa dar aqueles sermões de horas, tentando convencer a criança, não é hora de comer o chocolate, não, eu não posso comprar esse brinquedo, porque senão não vai sobrar para... Não é hora, não é nem o momento. É só mostrar para a criança, eu estou disponível, você está segura, né? Se possível, abraçar essa criança, ter contato físico ali com ela, fazer esse acolhimento. Aí sim ela, eu tô segura. E aí esse corpo, esse sistema nervoso autônomo capta essa sensação de segurança e esses hormônios do estresse começam a reduzir. Demais, Flor. Eu acho que é muito importante a gente deixar isso bem forte, assim, para as pessoas entenderem, né? Que quando a criança ela está nesse estado, realmente ela não está escolhendo, né? E que a gente não compete a gente ficar julgando se tem sentido ela se frustrar com aquela situação ou não, porque a gente está muito viciado a olhar para a relação com a criança ou para o estado da criança desde a nossa perspectiva e desse lado racional, do tipo, ela já sabia que ela ia ter que sair do parque tal horário, que a gente tinha que sair tal horário da festa, ou que ela ia ter que desligar a televisão, ou alguma coisa do tipo, né? Tipo, ela já estava ciente, já estava combinado. Às vezes tem essa história, né? A gente já combinou porque que ela está estressada com isso. Jamais a gente tem que entrar no lugar de querer corrigir ou achar que não faz sentido aquilo que a criança está apresentando. Porque isso já corta a conexão, para começar. Quando a gente já está julgando, a gente já está dizendo assim, para quê? Né? E a nossa energia já não é de calma, é de irritação. A gente acha que não é para ser. Eu trabalho isso muito com a Byron Katie, por exemplo, dentro da mentoria, porque a Byron Katie, a ferramenta que ela traz é justamente de você compreender e aceitar aquilo que está vindo. Jamais, você sofre mais negando a realidade do que com aquilo que está acontecendo. É porque você não quer que aquilo aconteça que você sofre. O sofrimento ele vem daí, né? E aí a raiva vem daí, o gatilho vem daí. Tudo se potencializa quando você consegue inverter os pensamentos e entender que não, eu não tenho que ficar incomodado porque essa criança está passando mal, falando, essa criança não deveria estar surtando por causa disso. Eu tenho que olhar para a criança e falar, uau, ela está surtando por causa disso. O que eu posso fazer? Qual que é o meu papel? Né? E aí, óbvio que a gente fica totalmente, digamos, com uma sensação de impotência. Por quê? Porque nós não fomos educados dessa forma. A gente foi visto de um jeito muito crítico pelos nossos pais, né? Com esse julgamento. Nós fomos crianças invisíveis. Então, é muito difícil a gente
tendo se acostumado a ser visto dessa forma, a nossa criança interior, né, ficou ferida, ficou, tipo, invisível nesse sentido. Falou, nossa, ninguém entendia que eu estava passando mal, que eu estava tentando, que eu não tinha controle do meu corpo. Olhavam para mim nesse momento como se eu fosse uma criança mal intencionada. Birrenta, pirracenta, olha só. O que é isso? Você não tem o direito de fazer isso, de se sentir assim. E a gente foi muito treinado, né, a reprimir a raiva, né, e o choro, porque isso favorecia os pais, né? Tipo, eu vou ficar mais tranquila se essa criança não criar um escândalo com tal situação. Como eu vejo isso como um comportamento, eu vou na punição, eu vou no castigo, eu vou na ameaça, eu vou na chantagem, eu vou no grito. Inclusive perguntaram, né? Por que quando grita para? Né? Tipo, só funciona. Para porque é o medo, né, que tá paralisando, na verdade. Não é que ela aprendeu a lidar com a emoção, ela ficou desesperada. Ela entrou em pânico. Quando a gente usa as técnicas punitivas, a gente aumenta o estado de estresse da criança. É pior para ela. Ela não aprende a lidar com aquela emoção. Ela pode até paralisar, o que ajuda e parece que teve efeito. Olha só, deu certo. Mas a gente tem que aprender na criação consciente que a nossa intenção não vai ser recalcar a emoção da criança, fazer ela simplesmente paralisar e fazer o comportamento que a gente quer, né? Puxa, se ela está nesse estado, o que eu posso fazer para ela se sentir melhor? Porque eu entendo que a criança está nesse estado porque ela tem um mal-estar interno. Ela está lá em estado de estresse, está com o corpinho cheio de adrenalina e cortisol, não está tendo controle das emoções. O meu papel como adulto consciente é oferecer essa corregulação. Mas o que eu faço se eu não aprendi isso? Porque lá atrás, o que fizeram foram estratégias para cortar o barato, né? Tipo, mas ninguém me acompanhou e me ofereceu corregulação. Eu não sei me autorregular. Prova disso é que eu surto com os meus filhos quando acontece isso. Por quê? Porque eu entro em estado de alerta. Né? Eu fico confrontada com o estado da criança, falando, eu não tô afim de lidar com isso. Aí eu gero um gatilho. Como eu não sei me autorregular, eu avanço querendo controlar a criança. É ou não é? Acaba sendo essa a resposta. Então, assim, enfim, acho que é legal frisar isso. E teve uma pessoa que perguntou, né? Tipo, por exemplo, é inadmissível a criança. Eu coloquei o vídeo lá da série dos Diálogos da Mãe Imperfeita. Não sei se vocês assistiram aqui. Quem viu aí, comenta se gostou do vídeo. E lá tem a criança explicando de 6 anos por que ela tem birra. E a mãe fala, né? Você me bateu, você me chutou, você teve um ataque de birra, olha só, ela começa a dar bronca, você não tem o direito de fazer isso. E a menina fala, peraí, que eu vou te explicar. Por que eu faço? Por que acontece? O que acontece com o meu corpo? E ela vai explicando um pouco da teoria polivagal lá, de um jeito meio resumido. E aí alguém falou assim, inadmissível aceitar que uma criança bata em mim. E a gente tem que entender que, assim, até o bater em mim é um último recurso e é uma resposta ao estresse, não é intencional, gente. Entendeu? Demora muito para que aquilo seja intencional. Então, eu vou bater na mamãe para aprender. Não é isso que está acontecendo. A gente poderia, de repente, esclarecer um pouco isso, né? Tipo, mostrar que realmente não tem intenção mesmo nisso. E o que não quer dizer que eu vou ser permissiva e permitir que ela me bata. Não, não se trata disso. Esse é o ponto. A gente fica muito assim. Então se eu entendo o que está acontecendo com ela, eu tenho que ceder, eu tenho que aceitar que ela me bata? Não. Eu tenho que compreender que o bater é algo que ela não está conseguindo controlar e ajudar ela a voltar para um estado onde ela não precise bater. E óbvio que eu vou orientar a criar uma habilidade para, nesses momentos que você percebe que está vindo o estresse, da mesma forma que eu tento me treinar, filha, para não surtar com você, você tem que se treinar para não bater na mamãe, entendeu? Tipo, vamos entender que para as duas pessoas tem dificuldade. Inclusive, tem mãe que também bate, que também não consegue não bater e quer que a criança não bata. Então, tipo, é difícil para todo mundo. Para a criança que tem o cérebro imaturo, ainda mais. Então, ela precisa de mais empenho da nossa parte para ajudar ela a criar essa habilidade de autorregulação e de conseguir que a gente vai ter que oferecer por muito tempo, né? E um dado importante, o cérebro termina de se desenvolver lá pelos 28 anos, infelizmente. Então, assim, por muito tempo, essa corregulação vai ser necessária, né? E, Má, quando você fala dessa questão, né? Quando você trouxe essa questão e que a mãe fala é inadmissível, jamais posso permitir, e não é isso que a educação positiva, uma educação respeitosa, ela prega, né? É exatamente você reconhecer que a criança está num momento de explosão emocional, que você pode sim limitar aquele movimento de agressão, dizer, não, eu não posso permitir que você bata nessa casa, ninguém bate em ninguém,
Então, vamos ajudar a canalizar essa raiva, esse sentimento. Vamos fazer descarga desses hormônios, porque a gente não pode também deixar isso no corpinho da criança. Não é só dizer para a criança, não, você não pode bater. Não pode bater. E o que ela faz com tudo aquilo, sabe? O que ela faz? E hoje, vários estudos que a gente vem acompanhando, principalmente na questão da imobilização do trauma infantil, que é a grande questão que leva realmente ao processo de traumatização, é que quando o corpo humano ele se prepara para lutar e ele tá ali cheio de hormônios, ele tá cheio de cortisol, de adrenalina, né, batimento cardíaco acelerado, e ele não consegue fazer esse processo de imobilização, de jogar toda essa energia para fora e ficar retido dentro desse corpo, vai levar exatamente para esse processo de traumatização, de dissociação, e é o trauma, né? É o que acontece no processo de traumatização do corpo infantil, porque é uma carga hormonal muito grande que fica retida ali dentro. E se não teve descarga, se ela não teve um espaço seguro para poder, né, liberar aquilo de uma forma segura, de uma forma tranquila, ela vai ficar com aquilo retido dentro dela. E aí vai alterar todo o metabolismo, altera toda a biologia interna desse corpinho, porque cortisol e adrenalina circulando ali em altos níveis por muito tempo, sem poder fazer descarga. Então, todas as vezes que essa criança tem crise de raiva, alguém fala para ela, não pode sentir raiva, vai pro seu quarto, você tá de castigo, não pode me bater, não pode... Mas o que eu faço com isso? Ninguém me ensina o que fazer com isso. Eu não vejo os meus pais fazendo nada com isso, porque também ninguém ensinou eles. Então, essa mãe também, às vezes, sente raiva, em vez dela expressar aquilo que ela sente, dela dizer, ai, eu tô com raiva, deixa eu bater aqui um pouco nessa almofada, respirar, se abraçar. Não, ela fica retendo também aquela emoção nela e ela também tá naquele caminho. E hoje a gente já sabe que a sociedade traz doenças consequentes de tudo isso, né? Da falta da expressão, da canalização, dessa liberação dessas emoções, do se permitir sentir. A gente entrou muito nesses detalhes no podcast de resiliência, né? Do que verdadeiramente é a resiliência. E quando a gente não se permite navegar nesse estado sentimental, nessas emoções de uma forma saudável e expressá-las de forma saudável, porque não é sobre não sentir, é sobre saber sentir e saber expressar tudo aquilo que a gente está sentindo de uma forma saudável. A gente consegue trazer a homeostase do nosso corpo ao equilíbrio de volta. A gente consegue dizer para o nosso corpo, olha, você pode sentir, emoções são naturais, são normais. Não tem como a gente brigar contra emoções, porque a gente é humano. Todos nós vamos ter. A criança vai sentir raiva, a criança vai sentir medo, a criança vai ficar triste, a criança vai ficar alegre pulando pela casa saltitante. Então que a gente entenda que nós somos humanos. E enquanto a gente permanecer nesse lugar que a gente briga contra a natureza humana, a gente vai continuar adoecendo toda uma sociedade. E infelizmente a gente está muito nesse lugar, de brigar contra a própria natureza humana, de dizer que não, você não pode sentir raiva. Cara, você pode sentir raiva, filho, tá tudo bem você sentir raiva. Eu tô aqui com você, você precisa bater nessa almofada para te ajudar? Eu tenho uma técnica muito legal que eu uso com os meninos, que a gente se dá as mãozinhas assim, e um empurra o outro. E a gente vai empurrando e vai colocando aquela força. Eu falo para eles, grita, pode gritar, pode gritar. E ali eles já estão com raiva, e eles começam a gritar, eles começam a me empurrar. E aí depois a gente se dá um abraço, vai sentindo aquele coraçãozinho se acalmar. É isso, é permitir essa raiva, né, ser expressada de uma forma saudável. Se vier bater, você segura a criança, não com força, não violentando essa criança, e diz para ele, não, vamos empurrar. Bater não pode, mas vamos, empurra aqui a minha mão. Né? Permite essa criança colocar para fora e mostra para ela o seu amor incondicional. Eu te amo quando você sente raiva. Eu te amo quando você sente medo. Eu te amo quando você tá triste. Eu te amo o tempo todo. Eu nunca deixo de te amar. E isso não vai significar você dizer para a criança que ela pode bater, não, porque você tá dando os limites ali em relação a bater. Mas você tá dizendo para a criança que ela é aceita por ser humana, que ela não precisa lutar contra ela mesma. Exato, Flor, porque assim, na educação tradicional a gente foi educado como se qualquer emoção desconfortável era um defeito, era inadequado, era feio, tinha que ser cortado, corrigido, consertado, controlado, sei lá. Então, tipo assim, eu não podia ter medo de madrugada e ir pro quarto da minha mãe. Eu ficava no corredor porque eu ficava com medo de tomar bronca. Dormi sozinha desde sempre, né? Desde pequenininha. E tem que aprender a parar com isso. Eu lembro do meu irmão, muitas vezes ir pro quarto, e minha mãe... E aí eu tinha vontade porque ele tava chorando, tendo um ataque de birra, sei lá. E aí, ele é 7 anos mais novo que eu, né? Eu tinha vontade de ir lá ajudar, né? Porque eu ficava aflita. E minha mãe falava, deixa ele no quarto. Boca de couro não rasga. Enquanto não acabar com esse escândalo, sabe? Do tipo, olhando como se fosse assim. Ele tá fazendo de propósito. Só que o que a criança aprende? Eu não posso contar com você. Você que deveria ser a referência do cuidador principal, a pessoa que mais se importa comigo, tá virando as costas no momento que eu tô mais desesperado. Porque o que a gente tem que entender, gente, é que quando a criança
tá nesse estado é quando ela precisa de mais acolhimento, mais amor, mais presença do que nunca. É muito fácil amar uma criança que está bem comportada, que não está dando trabalho, melhor dizendo, né? Mas quando ela entra em estado de desconforto emocional, ela aciona os nossos gatilhos da nossa criança interior e a gente acaba correndo o risco de ter essa intervenção controladora, mais da educação tradicional. Então, é muito importante a gente estudar a natureza da criança para entender o que a gente pode esperar. Eu sempre friso isso na minha mentoria, nos meus cursos, na série dos surtos maternos, para que as pessoas possam entender. Tipo, não dá para ser pai e mãe simplesmente seguindo a intuição e repetindo as coisas, batendo a mão no peito falando assim, não, mas para mim não aconteceu nada, eu tô ótimo, eu apanhei porque mereci. Você não mereceu. Na verdade, os adultos que estavam te acompanhando não conheciam da natureza da criança, não tinham esse monte de informação que a gente tem hoje, graças a Deus, acesso a tudo isso que a gente está tendo de informação, porque os estudos são até dessa época, né? Tem muito estudo que é de lá de trás que já falava de tudo isso, mas a gente não tinha acesso, nossos pais não tiveram acesso, não questionaram, eles estavam repetindo sem questionar. Hoje a gente tem mais do que comprovado, inclusive a doutora Ju citou um estudo que falou na última live que a gente fez, gente, que foi sobre adolescência, que foi na quarta-feira, que quem digitar surtos nos comentários e ler a descrição dos grupos do WhatsApp vai poder ver a playlist que a gente tem com as 3 últimas lives de esquenta que eu fiz, tá? Eu fiz uma com a Tariana Rocha sobre narcisismo, como superar pai ou mãe narcisista. Fiz uma com a Flávia Penido sobre como maternar sem culpa. E na quarta-feira eu fiz uma com a doutora Juliana Franco, que foi professora nossa na Escola da Educação Positiva, sobre adolescência e resultado da infância. E ela citou no finalzinho da live um estudo que você talvez deva conhecer também, imagino que ela falou, com certeza que a Priscila conhece, onde fala que a educação tradicional aumenta em 1.500% a possibilidade de suicídio dos filhos, entendeu? Das pessoas que são criadas por essa abordagem. Por quê? Porque essa forma punitiva de olhar a criança sempre dessa forma desampara a criança. E ela vai se sentindo rejeitada, não amada, não aceita, que são necessidades básicas. Ela quer se sentir aceita como ela é. É primordial esse afeto, né? Essa teoria do apego fala assim, a criança precisa dessa relação com o cuidador principal. E o que acontece quando a gente vai na linha da educação punitiva? O cuidador principal, no lugar de proteger, vira ameaça. Vira justamente aquela pessoa que te rejeita, vira a referência da pessoa com que você não pode contar e deveria ser o oposto. E aí é muito doloroso, porque a gente sem querer tá promovendo isso. E às vezes a gente tá aqui com essa fala, eu sei que a maioria de vocês muitas vezes estão falando, gente, mas eu faço isso, eu fiz isso, meu Deus do céu, meu filho, tal. Primeira coisa que eu digo é se abraça. Se abraça e se acolhe, porque dói. Dói mesmo. Mas uma coisa que você falou, depois você até citou técnica que você faz com eles, né, de empurrar. Uma coisa que eu faço coisas que a gente pode fazer, empurrar a parede, ou empurrar até uma mão com a outra, né? Fazer assim, dar uns gritos, para poder esse é um ponto muito importante, a gente, antes de querer que a criança saiba lidar com a raiva dela e não chute, por exemplo, a mãe, como está no vídeo, como citou essa mãe, é inadmissível e tal, antes de tudo tem que avaliar, o que eu faço com a minha raiva? Né? O que eu tenho feito com os meus sentimentos? Eu me permito sentir ou eu ainda estou repetindo o padrão que eu adquiri da infância de reprimir as minhas emoções, de não me autorizar a experimentar o sentir, de fugir, de me distrair, de encontrar formas para não entrar em contato com o meu sentir, né? Porque é o que a maioria de nós faz, através dos vícios, dos comportamentos compulsivos, através de comportamentos que facilitam, né? Ai, nossa, fiquei nervosa e ao invés de sentir aquela coisa e extravasar essa raiva, porque assim, a raiva é uma energia que pede movimento, né? Não adianta falar assim, engole essa raiva, para com isso, você não tem o direito de ficar com raiva do teu irmão. O que isso vai fazer? Isso que você falou, tipo, a pessoa no final aprende a guardar e fica intoxicando o corpo de adrenalina, de cortisol, e aí é óbvio que vai ficar mais recorrente, né? Tipo, vai continuar tendo várias situações. Poxa, mas o menino não aprende. A gente põe de castigo. A Nara outro dia falou que tem um garotinho na escola que bate bastante. E eu perguntei, mas o que fazem com ele? Ah, deixando ele, tipo, dão bronca nele, falam que ele não pode e tal. Mas ninguém ensina ele uma forma de o que eu faço com esse sentimento que tá subindo, né? Que tá vindo. Porque simplesmente mandar parar e explicar que não pode
é limitado, né? Não vai ajudar, vai fazer com que ele guarde aquilo e provavelmente ele vai ficar repetindo até alguém conseguir instruir, ou vai ficar aquele adulto explosivo, ou doente, porque a raiva tem dois caminhos, né? A gente sabe, ou vai para fora, acabo ficando agressivo com os demais, né? Explosivo com os demais, ou vai para dentro, adoecendo meu corpo, trazendo um monte de sintoma. E aí, nós aqui, adultos, somos prova de que não deu certo. Hashtag deu ruim lá atrás. Não deu certo a história do mandar engolir a raiva, né? E quando a gente olha para o consumo das medicações controladas do mundo, né? A gente tem certeza que realmente não deu certo. Eu recebo muito isso na minha página, né? Ah, essa geração de agora é fraca, essa geração tá ficando doente. Eu falo, cara, mas e a nossa geração é forte? Se a gente olha a quantidade de pessoas que tomam medicação para dormir, antidepressivo, ansiolítico, a indústria farmacêutica é a que mais lucra no mundo. Então, deu certo educar dessa forma lá atrás? Você tem certeza disso? Que as pessoas com mais É de que elas 30 não anos ligam estão saudáveis? Não linkam uma coisa com a outra, exatamente. E quando a gente traz toda essa questão de ensinar a criança, aí eu vou ensinar a criança a controlar as emoções, a gente tem que ter a consciência de que a criança, no momento da explosão emocional, ela ainda não consegue ativar, né, esse córtex pré-frontal. Muitas delas ainda nem têm as conexões. Essa região, né, que é essa região aqui da frente do cérebro humano, que é o córtex pré-frontal, ele começa a ganhar conexões com 4 anos de idade, mas começa a funcionar com 7. Com 7, né? Começa mesmo a mostrar ali algumas funções com 7 anos. Isso é o que a ciência tem trazido pra gente. E ele é o nosso centro inibitório. Ele é que manda a mensaginha lá atrás e diz, olha, gente, estou analisando isso aqui racionalmente e não faz sentido nenhum você lutar contra essa pessoa. Esquece, não luta. Não, você não pode. Você não pode lutar desse jeito. Tem regras sociais. Não, você não pode, porque sua mãe te ensinou a não fazer isso. Então, não é certo fazer isso. Não é certo bater. É essa região que vai mandar impulsos para cá e dizer, olha, para tudo. Para aí, tira esse cortisol, reduz esse cortisol e vai bloquear toda essa resposta ao estresse. Mas a gente tem que pensar que a criança, para ela usar essa parte, ela tem que ter aprendido a usar por muitas vezes. E como que ela aprende a usar? Através do espelhamento. Então, todas as vezes que eu tô me afogando, né, literalmente me afogando nas minhas emoções, eu tenho um adulto que me ajuda a nadar, que tá me ensinando, agora você põe um braço, agora você põe outro, vem cá, você tá seguro, e ela tá espelhando aquilo que o adulto tá fazendo, ela tá nesse ambiente, ela tá vendo, meu pai tem raiva, ele vai ali, ele bebe um copo de água, ele se abraça, né, ele empurra a parede, e ele nomeia, nossa, eu tô com raiva, deixa eu empurrar a parede, e essa criança vai espelhando, e aí ela tem raiva também, ela recebe esse acolhimento, e as conexões começam a ganhar esse lugar. Por isso que a gente, infelizmente, tem muitos adultos que não sabem hoje, que não conseguem se autorregular. Justamente porque lá atrás na infância recebeu muito pouco desse espelhamento tão necessário. Então, agora que precisa usar, eu não encontro ferramentas porque eu não tive. Quanto mais corregulação, que é esse acolhimento e essa capacidade de regular a emoção do outro, que não é só entre adulto e criança, é entre adultos também, é entre os mamíferos, animais também corregulam, e isso é lindo, né? Essa corregulação, esse processo de corregulação, quanto mais ele acontece, mais esse sistema vai aprendendo. Estresse regulado, positivo. Estresse, segurança. Estresse, segurança. Mas vai ficando automático isso no cérebro. E quando lá na frente, na vida adulta, vier uma situação de estresse, é muito fácil fazer esse caminho para a segurança. Mas se eu nunca vivenciei esse caminho, se eu desconheço esse caminho, quando vem lá na idade adulta, algo que para mim é gatilho, né? Que eu recebi grito lá na minha infância, que meu sistema de alerta registrou aqui na minha memória intrínseca, que a gente não se recorda que aquilo é uma ameaça. Quando a minha criança faz a mesma coisa que eu fiz e eu recebi um grito, opa, toda a minha descarga de cortisol, adrenalina começa a ser liberado aqui e eu não sei fazer esse caminho de autocontrole. Eu não sei, então eu tenho que realmente reaprender a fazer. Eu tenho que aprender, eu tenho que me maternar, literalmente. Né? Porque agora eu sou adulto, eu já não tenho mais ninguém para fazer esse processo comigo. Agora eu sou adulto. Então eu tenho que aprender a reconhecer as minhas emoções, eu tenho que aprender a sentir as minhas emoções no meu corpo. Muitas vezes a gente nem sabe que tá com raiva, porque ninguém nomeou isso pra gente, então a gente tá com aquela dor nas costas, né? O corpo aqui tá todo preparado para lutar, minhas costas tá doendo, a cabeça tá doendo, o corpo tá todo rígido, e você não se dá conta que aquilo é uma raiva retida, que você já tá há vários dias sem saber nem nomear aquela emoção, né? Então isso é muito importante, a gente começar a reconhecer
nomear, depois passar por esse processo de identificar quais são os gatilhos, identificou quais são os gatilhos, eu vou aprender a me autorregular, me dar um abraço, pedir um abraço do parceiro, e para ir para esse lugar de acostumar o nosso corpo, o nosso caminho de autorregulação que nunca foi ensinado. Quanto mais vezes eu faço, mais forte esse caminho vai ficando. Mais fácil, mais automático vai ficando que a gente vai acessando. A Thay perguntou isso, né? Quem está se afogando é o adulto. Como que faz? Que é isso que você está falando. Eu vou complementar com algumas coisas que eu faço para poder me ajudar. Também sou resultado da educação tradicional, também não fui ensinada. Acabei de dar o exemplo do que aconteceu com meu irmão, obviamente. Eu não tenho lembrança, mas obviamente minha mãe fazia o mesmo comigo, certamente. Então eu não fui acompanhada nessas situações. Me vi muitas vezes com gatilho acionado, porque o que acontece, né? A criança tá lá fazendo uma coisa que incomoda a gente e a gente entra em estado de alerta. Fica estressada e quer avançar, como eu expliquei lá atrás. E esse tempo de resposta automática que a gente tem, ele costuma ser muito curto. Porque a gente não tem essa resiliência construída, porque a gente não sabe ser autorregulado. Tipo, nossa, ela fez um negócio que eu falo, não é para fazer isso, pelo amor de Deus, e pá, quando eu vejo tudo, eu tô respondendo da pior forma, porque eu não consegui manter uma distância entre aquilo que invadiu de raiva, de incômodo, do estresse que veio, e respira fundo, se acalma e depois você responde, tá? Então, o que a gente faz? Já que a gente não tem essa habilidade como adulta, vai encontrando técnicas, ferramentas para se treinar a ampliar esse tempo de tolerância de estar impactado pelo estresse que foi invadido e não precisar responder de forma automática, tá? E aí, sei lá, por exemplo, uma coisa que eu aprendi com a doutora Nicole Lepera, que eu amei, porque tem essa história de você mergulhar no gelo, que isso aumenta a resistência e tal, que você fala, meu, que eu vou mergulhar no gelo? Uma banheira de gelo? Eu não tenho capacidade para isso, nem onde ir, né? Tipo, sei lá, tô no meio da Espanha aqui, perto de Madrid, mas nem sei onde iria para poder me aventurar. Com certeza encontraria no Google. Mas ela tem uma versão maravilhosa, que é meter uma bacia de água, né? Eu ponho uma bacia de água com um monte de gelo dentro, espero ficar bem gelado, bem difícil mesmo de pôr a mão, e meto as mãos. E fico lá por 1 minuto, sentindo todo o meu corpo ficar estressado, porque provoca um incômodo, dói, né? Então, tipo, eu entro em estado de incômodo, de estresse, só que aí eu fico mandando mensagens para mim, tá tudo bem. Eu tô segura. Porque esse é o ponto, né? É você perceber que o teu corpo ele ficou num lugar de insegurança, em estado de alerta, e você tentar devolver para ele a sensação de segurança. Isso é autorregulação, né? De uma forma bem simplista para poder ficar fácil de entender. Quando eu faço isso, aí eu faço por 1 minuto, né? Não, na verdade, acho que ela falava 15 segundos. Eu consigo agora fazer por 1 minuto. A Nara fica incrível. Nossa, mamãe, você conseguiu? Eu ponho a mão, já quero tirar. A criança, inclusive, gente, só para avisar, a criança tem a pele mais fininha, tá? Não fique incentivando a fazer, porque ela pode se queimar. Então, tipo, se ela quer fazer, tudo bem, mas não deixa muito tempo porque ela pode se queimar. Mas, tipo, eu ponho lá a mão e eu vou aumentando esse tempo aos pouquinhos. Eu faço... Agora eu não tô fazendo todos os dias, mas eu fiz assim por uns 3 meses seguidos, todos os dias. E eu percebi uma diferença de, tipo assim, de não ficar tão engatilhada nas situações estressantes. Eu falava, gente, essa técnica diminui surtos. Porque você vai treinando o teu corpo, entendeu? Então, tem inúmeras coisas que você vai adquirir, assim, que você vai descobrir, que vão te servir. Cada um vai ter que testar. Mas isso é muito legal, porque, inclusive, mostra para a criança que você está buscando recurso, como você mencionou, né? Que a mamãe, ela, para conseguir lidar com o estresse dela, ela põe a mão no gelo. E ela faz isso todos os dias, de uma forma consciente, para poder conseguir ficar mais tranquila quando ela está numa situação que é difícil para ela aceitar. Entendeu? E tá tudo bem, gente, porque é lindo os nossos filhos vendo isso. Porque eles falam, mamãe é humana, ela aceita que ela tem o direito de ter raiva, ela não se sente um ser defeituoso, ela cuida disso para não deixar a raiva dela fazer ela avançar em mim. Ela só tá comigo, entendeu? Ela é um ser consciente. Ela não precisa deixar de sentir raiva de mim, entendeu? Ela precisa saber o que fazer quando ela sente raiva de mim para conseguir manter o respeito comigo. E aí, para a mamãe serve isso. O que serve para mim? Eu não sei. Mamãe gosta de socar o travesseiro. Olha só. Será que socar o travesseiro é a melhor opção para mim? Vou testar. E eu já vi a Nara fazer isso, assim. Às vezes, por exemplo, já teve cena que eu falei para ela, filha, eu tô muito nervosa, eu dirigindo no carro, né, e levando ela pra escola. Sei lá, um dia que eu raspei a porcaria do carro na coluna do estacionamento. Ai, Deus. Aí eu já saí nervosa de casa. Falei, e aí eu fiquei me remoendo aqui com aquela coisa tradicional de tipo, meu, que ódio, que ódio.
sentindo toda a toxicidade da raiva invadindo o meu corpo e eu naquele padrão de eu não tenho direito de soltar, sabe? Tipo, só que muito mais avançada, graças a Deus, na criação consciente, no meu processo pessoal, já sacando que, olha eu aqui me envenenando, tanto no discurso interno, maltratador, como na própria atitude. Aí eu abri a janela do carro e falei, filha, mamãe vai gritar, não se assusta. É porque eu tô sentindo muita raiva e eu não quero deixá-la no meu corpinho. Tá tudo bem? Posso gritar? Ela, não, mamãe, tudo bem, imagina. Ela até ri, porque ela já tá acostumada com essas coisas, né? Eu vou só esperar a gente passar por um lugar que não tenha alguém andando pra ninguém tropeçar, ninguém tomar susto, o ciclista vai... A mulher louca! Mas eu preciso, e é bom porque a gente tem vários caminhos de estradinha, né? Tipo, entre as cidadezinhas daqui que são pequenininhas. Então só tem, no máximo, uns veados, né? No meio do mato, ou umas vaquinhas e tal. Aí eu fui gritando. E ela rindo, tipo, achando divertido. E aí no final a gente tava dando risada as duas e gritando juntas. E eu falei, ah, maravilhoso! Saiu tudo, filha. Tipo, sabe? E é isso. Aí eu sirvo de exemplo. Na criação consciente, a gente se concentra muito mais em servir de exemplo do que exigir que a criança tem que aprender a fazer não sei o que lá. Eu sou humilde e falo, primeiro eu tenho que aprender. E depois ela vai aprender por repetição, por esse espelhamento que você falou, né? Que é da forma que eles aprendem. Então, tipo, maravilhoso isso também, né? Flor, algumas pessoas perguntaram, que eu acho que vale trazer para cá, porque tiveram algumas dúvidas pontuais, o que fazer quando a criança não aceita o abraço, né? Traz aqui um pouco da sua experiência, que é mais... Vamos lá. Eu tenho a minha resposta, mas eu quero ouvir a tua. O natural, né? O natural do processo é que essa criança buscasse realmente o processo de corregulação através desse adulto, entendesse esse adulto como sendo quem vai auxiliar. Então, diante de uma explosão emocional, você oferecer um abraço e ela entender, esse corpinho já conseguir entender, poxa, ali sim, ali eu tenho segurança e eu consigo ir para lá, né? Então, o natural da natureza humana é o processo de corregulação. É você, né, depender de um outro para te equilibrar emocionalmente. A gente nasceu com essa biologia programada para isso. E é só pensar para que se regular. o bebê jamais recusaria, né? Jamais se recusaria. Já que a biologia humana vem programada para isso, a gente jamais se recusaria. Aliás, é esse processo que permitiu a espécie humana ir até tão adiante, né? Uhum. É o estar junto, é o viver em comunidade, é o engajamento social, é o vínculo, é a conexão. E quando uma criança não aceita, a gente tem que prestar muita atenção qual é a nossa linguagem corporal. Porque mais importante do que o que eu falo é como eu falo. Então, existe uma linguagem corporal que ela é muito mais importante do que as nossas palavras. E o que acontece com a gente, o que aconteceu muito comigo nesse processo? Muitas vezes eu estava ali nesse papel de vem cá, você está seguro, meu amor, tá tudo bem, vem cá, corre pro abraço da mamãe. Mas o meu corpo estava com raiva daquela situação, então, sabe, o tom da voz muda, a sua expressão facial muda, a sua face muda para essa criança. Então, ela tá vendo você falar alguma coisa, mas o corpinho dela, que é o sistema de neurocepção, que é o radarzinho dela, tá detectando que ainda é um urso que tá ali. Como que eu vou pegar abraço desse urso? Né? Se eu tava até pouco tempo atrás com muito medo, como é que eu vou confiar nesse urso agora? Então, a gente precisa muito vir para esse lugar de autorregulação, de se abraçar, de respirar, de fazer uma respiração mais prolongada para estimular essa sensação de segurança no nosso corpo também, né? Que é o soltar o ar, esse processo de respiração. Observar a nossa linguagem corporal. Como é que meu corpo tá? Depois que eu passei a identificar isso no meu processo, primeiro, a gente passa por vários processos, né, Má? Porque eu era a mãe tradicional, a mãe que quando a criança chorava, para de chorar, a polícia vai vir aqui, não sei o quê. Porque aquilo para mim era assim, enlouquecedor. Choro era algo para mim muito gatilho, muito. Então, nesse lugar de desconhecimento, muito fora ainda da educação positiva, né? Há 5 anos atrás, o meu mais velho ainda muito pequenininho, na fase das explosões emocionais, eu era incapaz de olhar para o choro como algo natural. Não, ele tinha que ser forte, aspas, né? Era desse lugar, ele tinha que ser forte. Como assim? Você vai chorar porque você está com frio depois do banho? Né? Como assim? Então, é essa questão, né? A gente valoriza muito pouco a queixa da criança. Para a criança, aquilo é o maior problema que ela tem. É o maior problema que ela tem naquele momento. Então, que a gente valorize aquele maior problema que ela tem naquele momento. Tenha empatia pelo problema que é dela. Mas, enfim, eu era daquele lugar que não desvalorizava. Então, eu passei a ter conhecimento, a estudar muito nessa área, me especializar muito, fazer cursos e tal. E quando eu comecei a ter conhecimento, eu sabia da minha importância de fazer esse processo de corregulação. Mas ainda me incomodava muito e ele não vinha.
Ele não vinha, ele não vinha. Ele explodia emocionalmente, ele ficava ali no canto dele, ele ficava muito bravo comigo, e eu ali nesse lugar das palavras, né? Eu tô aqui para você, pode chorar, tá tudo bem chorar. E nada acontecia, né? Ele continuava ali, ele não conseguia se sentir seguro com a minha presença. E hoje, depois de muito construir, né, de uns anos para cá, quando ele chora, ele corre pro meu colo. Porque eu passei a identificar isso em mim. Então, esse é um processo muito importante também. E como ajuda a gente, né? Todas as vezes que a gente identifica esse gatilho. Poxa, chorar é um gatilho para mim. O que eu tô sentindo aqui no meu corpo? Meu corpo acelerar, meu coração acelerar, meus músculos ficam rígidos. É como se eu estivesse preparando para o ataque também. Então, deixa eu me dar um abraço, deixa eu buscar um abraço do meu parceiro, se tiver um parceiro aqui que estiver perto de mim. Deixa eu sair beber uma água, né? Porque o próprio engolir vai ajudar a gente a estimular fibras nervosas importantes aqui do vago ventral, que traz para esse estado de segurança. Então, deixa eu beber uma água, respirar fundo, e aí você vai trazendo o seu corpo para a segurança. E cada vez que você vai mostrando para o seu corpo que aquilo não é uma ameaça, que ele vai entendendo que não é uma ameaça, até a sua expressão corporal vai mudando. E aí essa criança, assim, agora ela começa a se sentir segura. Agora eu posso ir para lá. Agora eu posso ir até essa pessoa. Então, a gente tem que prestar muita atenção nessa linguagem corporal. Porque muitas vezes a gente fala, a gente sabe que precisa, mas a gente ainda não curou aquilo que um dia machucou, né? A gente ainda não curou esse processo de abandono que a gente teve diante do choro, ou diante, por exemplo, de uma situação de alimentação, né? Às vezes é a alimentação, que pra gente é um gatilho, às vezes é o choro da criança no meio de todas as pessoas, né? Que isso para muitas pessoas é um gatilho. Então, se o gatilho para você é o público te olhando, protege vocês, tira vocês daquele ambiente, vai para um lugar que você consiga realmente relaxar o seu corpo e mostrar para a criança que tá tudo bem. Porque a linguagem corporal importa muito mais do que o que é falado, com certeza. É por isso que eu faço esse trabalho dentro da mentoria, da gente realmente conseguir aceitar e não julgar o comportamento, aprender a não julgar, porque se a gente consegue mudar a nossa forma de ler a criança, se não tem já esse julgamento, a gente conecta com uma energia amorosa. É mais fácil a gente ser empático com a criança, se colocar no lugar dela. E fala tanto da nossa dor, gente. A gente só não consegue confiar naquilo que eles estão trazendo porque não confiaram na gente. Entendeu? Então o processo sempre vai ser, eu tenho que primeiro olhar para mim, como que eu me vejo ou me via nessa situação. Muitas vezes eu não vou lembrar, mas o meu corpo hoje, estar incomodado com tal situação, demonstra que lá atrás aconteceu alguma coisa. Se eu não tolero o choro da minha criança, do meu filho, se para mim isso me deixa completamente desorganizada emocionalmente, gente, não teve acompanhamento para o choro de vocês. Entendeu? Não teve. Porque senão, do contrário, o natural seria você dar essa resposta, né? Então, assim, se a criança não está aceitando esse toque, é porque, de certa forma, você passou mensagens subliminares ou diretas de que, para você, não, eu não quero, eu não consigo, não é legal isso que você está fazendo. Entendeu? Tipo, eu preferia que você estivesse calado, sem chorar, sem se incomodar com isso, sem expressar esse choro por algum motivo. Isso me incomoda. E aí a criança percebe, ó, isso não tem conexão. E se não tem conexão, não tem como ela recuperar a sensação de segurança. Você se torna de novo aquela ameaça. Eu falei, eu não vou para essa pessoa. Ela está resistindo a quem eu sou. Ela não aceita, não tem uma abertura real. E às vezes a gente busca muito assim, o que eu posso falar para o meu filho para ele ficar calmo? O que eu tenho que fazer para, né? Mas eu falo para ele que ele pode. E é isso que você falou. Tipo, desculpa, só falar, se não tá saindo do teu coração essa confiança de que realmente tá tudo bem ele tá nesse estado, né? Que é normal ele estar nesse estado, que se ele está nesse estado, ele não tá controlando, não tá escolhendo, ele tá precisando de apoio, de acompanhamento. Eu é que tenho que entender que isso é um chamado para olhar para as minhas questões, aprender a maternar minha criança, aprender a forma de me autorregular, como que eu posso fazer para poder ter mais facilidade de ter empatia por ele. Não é a minha criança que tem que parar de chorar, sou eu que tenho que aprender a aceitar meu choro. Eu que tenho que voltar a chorar muitas vezes. Sabe? Aquela coisa tipo, às vezes a criança está chorando nosso choro reprimido. Dizendo, não tem espaço nessa casa para chorar. Recebi uma mensagem muito forte ontem de uma mãe falando por privado que a filhinha dela gosta muito de dormir com uma amiga que às vezes vem para casa dela para dormir lá. Eu acho que ele não tinha 8 anos, se não me engano. E ela chora às vezes porque não quer ficar sozinha, porque tem medo, não sei o que. Às vezes tem que acionar e chamar a mãe para poder vir buscar, mas que gosta muito e se aventura a fazer isso. E aí essa mãe tava falando para mim, nossa, também um tapa na cara da minha filha. Também um tapa na minha filha porque ela me deu, tipo, né? Eu fui fazer um comentário do tipo assim, nossa, será que ela chora tanto assim na casa dela? Quando é que ela vai aprender a dormir sem chorar? Alguma coisa do tipo, né?
Aí a menina virou e falou assim, mas você sabe que ela tem uma vida muito difícil? Que os pais parecem que são separados. Quando ela dorme no pai, às vezes ela chora ela quer tá com saudade da mãe, alguma coisa do tipo, e o pai fica ameaçando de mandar ela embora de casa. Vou te deixar na rua se você não parar de chorar. Que pelo menos na minha casa ela possa ter o direito de chorar, né, mãe? Ai, meu Deus. Assim, daquelas coisas que você sabe, que você também recebe, que você também sai chorando, que a gente sai assim. E é isso. O direito de chorar, o direito de poder estar lá vulnerável e dizer, nossa, tá difícil ficar aqui sem minha mãe, né? Tipo, eu não sei o que fazer com isso. E no lugar de receber ameaça e se sentir inadequada, se sentir, tipo, não compreendida, se sentir desamparada emocionalmente, ele não tá acompanhando esse choro, ele tá pé da vida com o choro dela, querendo que ela pare, entendendo que é mau comportamento, que ela tá fazendo de propósito, que ela tá querendo provocar, tá atrapalhando a vida dele, olha só, tem mais trabalho com você. Eu sei, gente, a gente entra com tudo isso, entendeu? Por quê? Porque a gente foi educado numa sociedade que prioriza o bem-estar do adulto, que não olha para a dor da criança como se fosse alguém que precisa, que está mais desamparada, mais necessitada, né? Enfim, só para deixar isso bem frisado. E antes da gente finalizar, que eu sei que você tem horário, não quero... tem pessoas que perguntaram que eu acho que é importante falar disso. Se essa explicação de como fazer essa corregulação serve também para criança que tem TOD, para criança que tem autismo. E aí eu acho que é super importante a gente falar assim, principalmente, né? Para a gente parar com essa ideia, porque tem muitas terapias que são dessas que são mais comportamentais, que ficam frisando a importância de, sei lá, dar um prêmio para a criança quando ela se comporta e fazer algum tipo de coisa para poder ela entender que, tipo, ela não pode entrar nesse lugar. Outra me perguntou por privado como que eu faço para diferenciar se é birra ou se ela está tendo uma birra ou se ela está tendo um problema sensorial, né? Porque ela é autista. Eu falei, mas realmente é importante você saber? Porque eu vejo uma criança desregulada emocionalmente. E o que você quer dizer com birra? Que birra seria mau comportamento? Ela tá fazendo de propósito? E a outra é porque é legítimo? Entendeu? Tipo, para de olhar desse jeito. Qualquer criança que está desregulada precisa dessa resposta da presença do adulto, né? Mas talvez você possa trazer uma coisa sobre isso. É. Todo ser humano, né, que tiver desregulado, ele precisa de amor. Ele precisa se sentir seguro. Ele precisa sentir segurança para liberar suas emoções, para ser quem ele é, para ser quem ele é na essência. Hoje eu mudei minha linguagem de amor, né? A minha definição de amor. Amor para mim hoje, amor é segurança. Porque quando você se sente seguro com o outro, é amor, né? Quando você pode se sentir seguro com outra pessoa, é amor. Então, amor é segurança. E todas as vezes que a sociedade caminha nesse lugar, né, independente da criança ser autista ou não ser autista, enfim, se a sociedade caminha para esse lugar de cortar uma emoção, de podar uma emoção, indo para esse mundo tão adultocêntrico, né, de fazer aquilo que o adulto acha que é correto, de colocar essa criança dentro de uma caixinha, porque ela tem que se comportar dessa forma, a gente tem que entender que a gente está indo contra a natureza humana, porque a gente está podando algo que é essencial liberar essa energia. Tá tudo bem essa criança se expressar, ela só precisa de um lugar seguro para poder sentir o que ela sente. Né? Ela só precisa de limites seguros para expressar o que ela sente. Então, que ela não bata a cabeça, que ela não se machuque, que ela não bata na outra pessoa, mas que tá tudo bem ela sentir. E todas as vezes que a gente poda através das punições, que isso contra muito mais de nós, da violência que a gente recebeu do que daquela criança, né? Independente da criança que seja, a gente está caminhando contra essa natureza humana. A gente está adoecendo esse ser humano. A gente está traumatizando esse ser humano. Hoje a gente já tem terapias que são totalmente contraindicadas aqui nos Estados Unidos, como o ABA, por exemplo, que vai muito nesse sentido comportamental em relação ao autismo, justamente porque foi comprovado a traumatização em relação a essa terapia. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com o que é ensinado ainda, né, nesse lugar antigo do behaviorismo, de olhar para o comportamento como algo que precisa ser podado o tempo todo. E não, a gente precisa olhar para a comunicação. O que esse comportamento quer dizer? Né? Como é que eu forneço para esse corpo dessa criança que está aqui se sentindo inseguro? Como é que eu forneço segurança? E o transtorno opositor desafiador, que esse termo ainda é muito usado e que infelizmente ainda cai como diagnóstico, mas hoje a gente já sabe que ele não é, ele é uma comunicação, né? De um corpo infantil que está ali no estado de luta ou fuga, que está se sentindo ameaçado e que começa realmente a se opor a tudo justamente para pedir, olha, me ajuda, eu estou aqui nesse lugar, eu preciso de ajuda. E muitas vezes a gente tem dois adultos dentro de casa que começam realmente a levar tudo isso para o pessoal. Quer me desafiar, todas essas crenças, né?
eu preciso pôr limite nesse menino, senão ele vai mandar em mim quando ele for adolescente, senão ele vai bater em mim mais na frente, e não é nada disso. E aí a gente começa, né? E aí a sociedade começa, punição, castigo. E ao invés da gente passar o recado para essa criança de segurança, a gente aumenta a sensação de ameaça nesse corpo. Ele pode ser que ele lute uma vida toda, fique a vida toda ali nesse processo de desafiando, ou pode ser que chegue um momento que ele pare de lutar e ele realmente se apague. E aí, quando ele se apaga, a gente está indo para a dissociação e aí a gente vai enfrentar problemas hoje que a gente tem muito na sociedade, que é a depressão, né? Que é o suicídio na adolescência, que a gente estava falando, porque se apagou, né? Apagou a própria essência, apagou o sentido da vida, apagou a vitalidade. Deixa de viver para sobreviver nesse mundo. Então, é isso, gente. Eu queria agradecer muito, Pri, porque assim, acho que ficou nessa sua fala e a importância da gente tentar sempre fazer uma leitura do que está por trás do comportamento, gente. Comportamento é comunicação. Então, se uma criança está se opondo o tempo todo, tenta entender o que ela está querendo dizer, inclusive da relação que você está construindo com ela. Se você está sendo capaz de entender o que está acontecendo com ela, de escutar essa criança verdadeiramente, porque ela está se sentindo desamparada, tipo, você não está me entendendo. E é muito importante entender que, às vezes, a gente tem que celebrar essas crianças que estão ainda lutando, porque a criança terrível, impossível, que se opõe o tempo todo, o que ela está demonstrando? Eu ainda estou conectado com a minha essência, eu ainda me considero importante, relevante, eu tenho que ser levado a sério, eu não vou aceitar, baixar a cabeça e simplesmente ser uma criança obediente que faz o que estão me mandando. Eu vou sim questionar. O que eu não estou dizendo que é para a gente fazer tudo o que ela quer e ser permissível, mas é uma criança que luta por si e que se considera um ser digno de eu preciso me colocar sim. A criança boazinha, tão esperada, tão elogiada, tão, sabe, celebrada pelos pais tradicionais, já está nesse apagamento muitas vezes. Está nessa dissociação que você falou, nesse distanciamento da eu nem vou mostrar para eles o que eu quero, porque eu não quero represália, eu não quero ser motivo de decepção, eu não quero desagradar, não quero magoar, não quero ser rejeitada, não quero ser punida, alguma coisa, entendeu? Ela tá com medo desses pais e é por isso que ela se apaga. Ela não tá. E aí ela se treina tão bem que ela mesma esquece que ela tá se atropelando. Vira aquela pessoa que tá sempre querendo agradar os demais, preocupada com a referência externa. Mas não é saudável. E aí essa criança muitas vezes vai ficar ansiosa no futuro, vai ficar depressiva, vai ficar vai se cortar, enfim. Mas eu não vou me estender muito. Eu só quero frisar para vocês. Sim, perguntaram aqui, vai ficar gravada? Vai ficar gravada. Vou soltar a reprise lá nos grupos de quem está inscrito na série dos surtos daqui a pouco. Tá? Então vocês podem se inscrever na série dos surtos maternos que começa na segunda-feira, que é gratuita. Essa é a última live de esquenta dessa série. Lá na série dos surtos maternos, a gente vai aprender sobre criança interior. Quem é essa criança que mora dentro de você? Por que ela te faz surtar? Por que você... Como que ela interfere na sua forma de educar os filhos? E que caminho que eu posso construir para conseguir ser a mãe e o pai que eu devo ser para os meus filhos, que eles necessitam verdadeiramente, que é essa pessoa que confia naquilo que eles trazem, que não julga tanto, que não surta tanto, que consegue ter uma conexão verdadeira, empatia por eles, que consegue entender de natureza e falar assim, ah, não, claro, isso daí é esperado. Se eu não tô dando conta é porque eu preciso trabalhar. Sabe? Ou seja, eu vou revelar muitas coisas para vocês durante essa série, que vai ficar muito linda. A série vai ficar gravada e vai ficar no ar durante o evento, que dura do dia 2 até o dia 9 de outubro. E no dia 9 de outubro, eu vou abrir as vagas, as inscrições para a última turma do ano da minha mentoria, que tem só 60 vagas, já tem 10 pessoas inscritas. Então, eu vou estar com 50 vagas disponíveis para 2 grupos de 30 mães. É uma mentoria que chama Maternar a Criança, que é para mães de filhos de qualquer idade, tá? E que são 2 grupos de 30 por 10 semanas que eu acompanho vocês, para que vocês possam mergulhar nesse processo da criação consciente, acompanhadas por mim ao longo dessas 10 semanas. Uma coisa muito potente, assim, muito curativa e linda. Tenho certeza que, assim, já passaram 600 mães lá, inclusive avós, tá? E é sempre, assim, riquíssimo. É uma oportunidade incrível. Então, entrem no grupo para acompanhar a série, porque a série vai ser uma degustação da mentoria para você entender. Faço ou não faço parte? Faz sentido entrar ou não? É a última vez no ano que vocês vão ter essa oportunidade, tá? Deixa eu terminar agradecendo, principalmente, o seu convite, a sua presença e a presença das mães que participaram aqui. Eu vi que tiveram vários comentários. Me deixar disponível, caso alguém queira tirar mais alguma dúvida. E lá na minha caixinha, estou quase todos os dias com a caixinha aberta, conversar. E deixa aqui um abraço amoroso, um abraço de corregulação para você, um abraço de corregulação para todas que estavam aqui.
Um beijão e muito obrigada, Má. Obrigada mesmo. Maravilhosa. Tchau. Tchau, obrigada.